para o advogado Ricardo Pinheiro entrar agora com a gente. Ele que publicou um artigo ontem, eu não estava sabendo disso. Vou pedir para você, doutor Ricardo, comentar qual foi o achado mais recente em toda essa questão do INSS. Júlia, quem nunca ouviu aquela frase que a polícia prende e a justiça solta? O que isso quer dizer em linhas gerais? Nossa prova penal, para ter validade judiciária, não basta que ela tenha apenas aparência de legalidade. Ela precisa respeitar uma legislação infraconstitucional, uma legislação constitucional e a própria jurisprudência, né, que trata de um determinado assunto. E nessa questão do INSS, a Justiça de São Paulo, né, declarou a ilegalidade de um relatório de inteligência financeira produzido pelo COAF, e aqui eu vou fazer só um parênteses para explicar os dois tipos de relatórios de inteligência financeira que o COAF faz, que são basicamente o relatório espontâneo, né, quando o COAF, na sua atividade de persecução criminal, ele faz um relatório espontaneamente, ele compila aquelas informações recebidas de bancos, de cartórios, de bets, enfim, daquelas empresas que são obrigadas a fazerem as comunicações obrigatórias para o COAF, dentro da sua inteligência financeira, produz um relatório de inteligência financeira e, se houver indícios, né, da prática de infrações criminais, sobretudo do crime de lavagem de dinheiro, ele espontaneamente envia esses relatórios às autoridades de persecução criminal, Polícia e Ministério Público. E a segunda forma da produção do relatório de inteligência financeira é a forma provocada, ou seja, Polícia e Ministério Público, no decorrer da sua investigação, sobretudo de crimes financeiros, solicita a produção de um relatório de inteligência financeira ao COAF, ou seja, dentro da sua apuração, apurou que existem indícios de uma possível infração criminal relacionada à lavagem de dinheiro e solicita, envia um ofício ao COAF para que o COAF produza um relatório de inteligência financeira para aquele determinado alvo, aquela empresa, aquela pessoa física. Veio o Superior Tribunal de Justiça recentemente, a terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça, que é a reunião entre a quinta e sexta turma, né, as duas turmas criminais do Superior Tribunal de Justiça, e estabeleceu que quando a produção de um relatório de inteligência financeira ele é feito da forma provocada, ou seja, a autoridade de persecução criminal solicita ao COAF a produção daquele relatório, é necessária autorização judicial. Se as autoridades de persecução criminal fazem a solicitação deste relatório sem uma autorização judicial, sem uma ordem judicial, a prova obtida a partir da produção deste relatório de inteligência financeira e outras provas que derivaram da produção do relatório de inteligência financeiro são nulas. O que aconteceu no caso do INSS? Ao que tudo indica, a Polícia Federal, né, no decorrer da sua investigação discricionária, solicitou uma produção de um relatório de inteligência financeira, ou seja, o provocado, diretamente ao COAF. O que a defesa de alguns investigados fizeram? Recorreram justamente ao juízo, né, ao juízo federal de São Paulo, para que a decisão da terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça fosse aplicada, ou seja, ilicitude da prova obtida através de um relatório de inteligência financeira na forma provocada, quando não houve pedido judicial, autorização judicial. O que o juízo de São Paulo fez? Declarou a ilicitude do relatório de inteligência financeira, mas manteve a investigação entendendo que havia uma prova independente daquele fato criminoso. O que isso vai gerar, Júlia?
tanto o Ministério Público, né, irá recorrer para manter, né, o relatório de inteligência financeira na investigação, como a defesa também irá recorrer, e agora o próximo passo é ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região e depois ao Superior Tribunal de Justiça, para que a investigação ela seja declarada arbitrária, ilícita. E o que isso pode gerar? Voltar à estaca zero. Declarada a ilicitude da investigação, ou seja, reconhecido que a polícia, ao solicitar a produção de um relatório de inteligência financeira, deveria ter solicitado previamente a autorização judicial, aquelas provas obtidas a partir do relatório de inteligência financeira, bloqueio de bens, sequestro de bens, enfim, ela volta à estaca zero, ou seja, efetivo prejuízo para a investigação. Então, investigar no Brasil, as pessoas precisam entender que a prova não basta ter aparência de legalidade. A gente precisa entender que o conjunto probatório ele precisa respeitar não só a legislação infraconstitucional, sobretudo, mas os recentes entendimentos das cortes superiores. E se trata, viu, Júlia, de uma decisão bem recente da terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça, que justamente abordou a necessidade de autorização judicial quando a produção de um relatório de inteligência financeira é feita no decorrer de uma investigação policial. Senhoras e senhores, olha, 13 horas e 18 minutos. Vou perguntar aqui, doutor Ricardo. Quer dizer que tudo o que foi levantado até agora, que veio a partir desse relatório do COAF, pode ser anulado? Pode ser anulado. A investigação pode voltar à estaca zero. Certamente tudo que a gente sabe hoje agora, do INSS, então, do INSS pode voltar à estaca zero. Pode não valer nada. O Ministério Público recorrerá agora ao TRF3 para manter a decisão esse relatório de inteligência financeira nas investigações, e defesa também recorrerá ao TRF3 e depois, eventualmente, ao STJ, para que a decisão da terceira sessão do STJ seja mantida, ou seja, produção de relatório de inteligência financeira desprovido de autorização judicial, de acordo com a decisão da terceira sessão, se trata de uma nulidade insanável. Essa defesa que você está mencionando é de qual associação? Defesa de algum investigado. Eu não tive acesso ao processo de um dos investigados. Então, de um dos vamos investigados, lá. Exatamente. A investigação, obviamente, no âmbito da Polícia Federal, a polícia requereu, junto ao COAF, a produção de um relatório financeiro, mas esqueceu de pedir autorização da Justiça para requerer esse relatório. Exatamente isso. Se trata do provocado. Ela fez de propósito. Chega o relatório, chega aquele documento. Aí houve a produção do relatório, que com certeza trouxe uma série de apontamentos, para ser sutil na palavra, só que esse relatório não pode ser incluído nesse processo acusatório, porque não havia autorização da Justiça para a produção. A minha pergunta para você é o seguinte: você já disse que, conforme decisão do STJ, então essa prova pode ser invalidada. Mas a polícia pode agora solicitar, já passo para a Carol. Carol, a polícia pode agora solicitar autorização judicial para que o COAF faça novamente esse relatório? Essa era a minha pergunta. Júlia? Deixa eu só complementar a pergunta, Pode falar, né? Carol. Só para. Pois não, Carol. Não, porque é o seguinte: no direito a gente tem o vício sanável, né? Que o que a gente está falando aqui é uma autorização prévia, gente. É uma mera canetada, e aí a gente anula um processo que talvez seja o mais importante do que a gente já viveu no Brasil recente, né? O maior escândalo de corrupção que a gente já viveu supera Mensalão, Petrolão e todos os restos, todo o resto dali dos grandes escândalos de corrupção, claro, todos envolvendo o governo do PT. Então, assim, sou advogada, sou a favor de que a gente cumpra o que está escrito na lei, mas existe vícios que são sanáveis. Então, minha pergunta para o advogado é exatamente essa, né? O quanto a gente consegue consertar isso, o quanto isso é falta de interesse, porque lembrando que o processo do Lula foi anulado
né, outras questões, mas exatamente assim, numa canetada por um vício de processual, né? Não um vício das provas ou uma questão do julgamento. Desculpa, só para trazer isso mais claro para quem está assistindo. Perfeito, Carol. É o seguinte, o que vai acontecer agora? Se trata de um vício insanável. O que a gente costuma dizer em investigações de crimes sem violência ou grave ameaça? Ou seja, é exatamente este caso que se apura, né, na possível fraude do INSS. A investigação precisa ser proporcional e escalonada. Eu não posso simplesmente iniciar uma investigação de crimes sem violência ou grave ameaça do maior para o menor. Entendemos, né, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que a produção de um relatório de inteligência financeira sem uma diligência preliminar menos invasiva transforma, né, esta colheita de prova em uma colheita de provas desproporcional. Ou seja, eu comecei do maior para o maior. Então, o que vai acontecer neste caso específico, Carol? Vamos dizer que a Justiça declara a ilicitude, né, do material apresentado pelo COAF e a investigação retorna à estaca zero. Poderia a polícia, quando essa investigação retornar à estaca zero, solicitar fundamentadamente agora a produção de um relatório de inteligência financeira ao juiz? Depende. Desde que a investigação tenha sido precedida de uma forma menos invasiva de investigação. Vamos supor que nesta investigação já existia, né, uma quebra de sigilo bancário, uma quebra de sigilo fiscal, né, que são, em tese, medidas menos invasivas do que a produção de um relatório de inteligência financeira, e aí sim, quando essa investigação retorna à estaca inicial, né, e a autoridade de persecução criminal, polícia ou Ministério Público, fundamentam esta nova pretensão ao juízo, né, a produção de um relatório de inteligência financeira com base nestas novas evidências, é possível sim que a Justiça autorize a produção de um novo relatório de inteligência financeira, ou seja, respeitada a razoabilidade e a proporcionalidade nas investigações. E aqui a gente está dizendo de crimes sem violência ou grave ameaça, que existe necessariamente que seguir, né, que deve ser seguida essa razoabilidade, essa forma, né, escalonada na investigação. Se estivermos tratando de crimes com violência ou grave ameaça, é claro que essa razoabilidade nas investigações, ela pode ser mitigada. Vamos supor um crime de sequestro, onde a autoridade policial, né, precisa de uma interceptação de comunicação telefônica como primeiro ato de uma investigação. Sabemos que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a interceptação de comunicação telefônica é a forma mais gravosa de ofensa à privacidade da pessoa. Mas, no caso do exemplo do sequestro, como se trata daquela medida de violência, né, daquela medida que a polícia necessita de que aquela razoabilidade seja mitigada, é possível em crimes com violência ou grave ameaça que essa razoabilidade na investigação ela possa ser mitigada. Mas quando estamos diante de crimes sem violência ou grave ameaça, a prova necessariamente precisa seguir esses degraus, né, de razoabilidade na condução das investigações. Carol, quer comentar? Não, sabe, é aquela coisa que você não consegue nem fôlego para comentar, acreditar, né? Assim, é inacreditável, é inacreditável. A gente está falando do maior escândalo de corrupção que a gente já viveu. E cadê a CPI, né, Júlia, que a gente já fala tanto aqui no programa, né? Carol, a CPI, Carol, você tocou na... Desculpa, viu, Carol, te cortar, mas é uma informação importante. Você tocou agora na CPI, e aí vamos supor que essa prova realmente ela seja declarada ilícita pelo Poder Judiciário, né, e a investigação ela retorna à estaca zero. A CPI fará um importante
papel na produção dessas provas subsequentes. Por quê? Porque a CPI ela faz justamente esse tipo de investigação, ou seja, ela produz um relatório, né, e aí, sem dúvida, um relatório com coerência, né, um relatório com ampla investigação, e esse relatório, viu, Carol, viu, Júlia, ela pode servir, né, para agora a apuração, né, dessas novas responsabilidades criminais. Inclusive, seria, né, uma ferramenta, né, fundamental para que, a partir, né, da conclusão de uma CPI, essas conclusões pudessem fundamentar a produção de novos relatórios de inteligência financeira. Então, era só esse ponto aí de vista, como a Carol falou em CPI, eu quis dar só para tentar complementar o ponto de vista dela. Isso invalida diversas das falas que nós vemos de alguns líderes do governo dizendo que CPI é desnecessário porque a Polícia Federal já está fazendo o trabalho dela, o COAF, o INSS, o Ministério Público estão fazendo o trabalho, então é apenas uma jogada midiática da oposição querendo implementar a CPI. Não é, porque há falhas nas investigações iniciadas pela Polícia Federal, como nós trouxemos aqui com exclusividade no programa Cláudio Dantas.